Boa tarde, eu sou o Caio Alexandre, faço parte do grupo do Bruno Melo, eu mesmo, Caio Alexandre, Robson Fernandes e Vinícius Araújo. O nosso projeto é o Guitar Circuit, é um projeto em que uma pista de LEDs ela simula o funcionamento de um jogo, o jogo de videogame Guitar Hero. Então, a informação, os dados vão descendo, sendo shiftados, e conforme eles atingem o final da pista, o jogador aperta as teclas e aí, se for uma jogada certa, um outro contador contabiliza esses erros e exibe num display, e se for um erro, um buzzer emite um sinal. Aqui, analisando o diagrama de blocos, o primeiro procedimento, o primeiro passo do nosso circuito é o acesso à memória. Ele envia os dados para os registradores de flip-flop, de deslocamento, e assim os LEDs vão sendo exibidos passo a passo, literalmente como se a informação fosse descendo gradualmente. Assim que elas atingem o final da pista, existe uma conferência entre se foi uma jogada, um acerto ou um erro. Se for o erro, o sinal é enviado para o buzzer. Se for um acerto, um contador exibe no display a pontuação, o incremental de pontuação. O jogo se inicia ao pressionar o botão Start. Esse botão tem as seguintes funções: setar o flip-flop tipo D e zerar o contador de acertos, que será explicado também posteriormente. O que acontece quando aperto o botão Start? Ele manda 1 na saída desse flip-flop, que manda 1 no reset, que permite que seja iniciada a contagem comum do contador de memória, que também será explicado mais à frente. Ao sair 1, essa end aqui ela espera o pulso do menos significativo daquele contador, ou seja, ele conta o número de jogadas. Esse circuito combinacional faz isso, conta o número de jogadas que será executado nesse jogo. Esse contador aqui é um contador de pulsos de saída de binário. Esse aqui nós estamos usando para contar o número em unidades, esse aqui em dezenas. Esse circuito combinacional ele está resetando quando o número for 70, ou seja, nós teremos 69 jogadas para serem efetuadas no meio desse jogo. Ao circuito contar o número 70, ele manda 1 nessa end aqui, que chega aqui para o nosso flip-flop, resetando, então parando o contador de memória, fazendo com que saia tudo zero. Saindo tudo zero, o jogo termina até que o próximo jogador venha, aperte Start e inicie tudo novamente. No contador da memória, como já vimos anteriormente, o botão Start ele manda 1 no reset, que permite funcionamento normal desses 4 flip-flops do tipo JK. Isso aqui é um contador assíncrono, sendo que o da esquerda é o menos significativo, o da direita o mais significativo, e essas 4 saídas vão para a memória. A memória utilizada nesse circuito foi a memória 27C256, onde nós temos que colocar o positivo aqui no nosso VPP, habilitar o Output Enable e o Chip Enable. Nós utilizamos as 4 saídas mais significativas e as entradas são as entradas do contador da memória. Para efetuar a gravação dessa memória, nós utilizamos o software MaxLoader. Como funciona essa gravação? Nós selecionamos o tipo de memória, 27C56. Depois vemos aqui e clicamos em Edit. Esses aqui são os espaços da memória. Nós gravamos aqui algumas informações que serão utilizadas no nosso jogo. Aí nós fechamos, salvamos o arquivo em .bin. Nós viemos aqui no nosso Proteus e selecionamos esse arquivo .bin e pronto. Os arquivos na memória estão gravados. Aí as saídas dela nós colocamos no nosso circuito que faz a shiftação desses dados. As 4 saídas da memória entram nos flip-flops do tipo D da esquerda, onde a informação, esse dado é shiftado da esquerda para a direita, de acordo com a frequência do clock. Os defaults, eles mostram o estado da shiftação naquele ponto. E aqui na área de LEDs, os LEDs eles exibem como é esse estado e como acontece essa shiftação. Assim, na medida que essa informação chega nessa última fileira de LEDs, o usuário deve pressionar o botão de acordo com a linha correspondente.
Então, assim que o jogador pressiona o botão, dois circuitos combinacionais entram em cena, o combinacional contador e o combinacional buzzer. O buzzer ele confere os erros. A partir da porta lógica ou exclusiva, as entradas do estado do LED e do botão são conferidas se elas forem diferentes, ou seja, 1, 0 ou 0 e 1. Um pulso de 1 é mandado para o buzzer, emitindo um aviso sonoro. Já o combinacional do contador confere se essas duas entradas estão no estado alto, ou seja, se o jogador acertou a posição, se acertou o momento de apertar o botão quando o LED estava aceso. E assim, esse pulso positivo é mandado para o default contador. O contador de acertos ele é formado por dois contadores de pulso, um para as unidades e outro para as dezenas. Assim que o estado do default contador é acionado, o contador de unidades conta 1. Essa informação vai para o conversor de binário para display de 7 segmentos e é exibida nos dois displays. Vale lembrar que o default start do botão start para iniciar o programa, ele reseta os dois contadores e os displays. Agora, exibindo em funcionamento, eu aperto o botão Start, a informação começa a descer e infelizmente o buzzer não funciona, não emite som no simulador Proteus, mas é possível ver aqui no display o número de acertos que eu consegui nesta partida. Agora, numa segunda simulação, mostrando toda a vista do projeto, temos aqui os dois LEDs zerados. O terceiro botão foi travado como apertado, então é possível ver os acertos e os erros. A informação começa a descer. E assim os acertos acontecem. Assim que esse quadrado se ilumina, é possível ver que os erros estão acontecendo e o buzzer, em teoria, estaria emitindo aviso, um sinal de aviso.